seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Viva Unimed, programa da Unimed Poços de Caldas em parceria com a TV Poços para levar a você informações de qualidade, de segurança, sobre saúde, estilo de vida. Hoje nós vamos bater um papo sobre um tema que vem ganhando cada vez mais destaque, saúde mental, mas principalmente na infância. Quando os pais devem ficar atentos a sinais que os seus filhos podem apresentar. Para isso, a gente está recebendo hoje a Maiara, ela que é psicóloga e atende esse público ali na Unimed Poços de Caldas, em especial no Centro de Atendimento Unimed, e vai nos ajudar a entender um pouco aí sobre esses sinais, né? Esses primeiros sinais que as crianças podem apresentar. Primeiramente, seja bem-vinda, Maiara. Muito obrigada. E aí eu realmente te pergunto isso, a criança ela pode apresentar algum indício de que é necessário um acompanhamento psicológico? O que os pais devem estar atentos? Sim. Quando a gente dá início a isso, né, eu acho que não só a questão do adoecimento, né, a gente tem que entender que estamos numa nova fase, né, eu falo que após pandemia houveram muitas mudanças, ninguém esperava, né, por tudo que aconteceu, e eu acho que é um processo da gente olhar e até de cuidado mesmo sem algum diagnóstico, sabe? Então, quando você fala assim, sinais que os pais precisam identificar, na verdade, eu acho que tem sinais que a gente, nós adultos, que precisamos aprender a ter de novo. Então, assim, nós estamos numa fase de relações, um pouco contato social, relações mais limitadas, né? Então a gente tem que buscar mesmo esse olhar, esse acolhimento, essa validação das emoções com as crianças. E isso, na verdade, é um processo de psicoeducação, que eu diria, sabe? É até esse nome que a gente dá. Então a gente pensar numa psicoeducação emocional. E isso pode se iniciar desde os primeiros anos de vida, né? E até nós precisamos também trabalhar isso. Independente se há um diagnóstico, se há alguma alteração de comportamento, sabe? Acho que a gente iniciaria com isso, assim. E o que é essa psicoeducação emocional? É essa validação das emoções, essa identificação de como a criança está se comunicando. Eu costumo dizer para os pais que, assim, a criança ela se comunica pelo comportamento, né? Sim. Então, se tem uma birra, é um sinal de alguma coisa. Às vezes ela não está conseguindo dizer aquilo que ela quer, ou ela não está conseguindo nomear uma frustração. Então a gente parte por aí. E com essa rotina, né, tá estendendo um pouquinho, com essa rotina, essa autocobrança, né, essa questão de tudo muito imediato, acaba que esse tempo compartilhado no ambiente familiar tem sido reduzido, né? Então, eu acho que parte desse início, assim, a gente começar a ter um olhar que esses momentos de diálogo, esses momentos de acolhimento, já são o primeiro passo para a gente entender se há ou não alguma alteração, mas também para a gente dar esse suporte emocional que trará resultados positivos, tanto para o desenvolvimento da criança, do adolescente, do adulto, né? Sim. Mas também para o processo de aprendizagem, né? No desenvolvimento global, vamos falar assim. E aí, Maiara, eu te pergunto, quando realmente despertar o alerta? Você citou algo interessante que é a questão da birra. Quando realmente é necessário esse acompanhamento? Às vezes é algo muito ali pontual da idade e que precisa, de repente, de uma conversa dos pais, mas quando que essa birra merece ser investigada um pouco mais? Uhum. Na verdade, assim, Alice, eu dei essa questão desse exemplo da birra, né? Mas assim, o que mais chega, por exemplo, de queixa é essas alterações do comportamento pra gente. Então, assim, o que a gente chama a atenção para fazer essa busca por um profissional? Quando os pais identificam, por exemplo, uma mudança de comportamento por mais de uma semana, que se estende até por meses, e aí esse comportamento pode ser um comportamento mais de choro, de isolamento social, de agressividade, de dificuldade nos relacionamentos, mas que isso precisa se persistir por vários ambientes, porque às vezes acontece pontualmente em casa. Eu falei não, a criança ficou frustrada e chorou ali. Tá, mas a criança não sabe lidar com isso, a gente precisa dar esse suporte. Quando eu falo de psicoeducação emocional, é isso. Filho, eu estou entendendo que você está frustrado, mas eu não posso te dar isso agora, né? E a educação emocional é isso, é validar esse sentimento que a criança está tendo, que ela consegue nomear,
que ela não consegue nomear, e trabalhar isso com ela. Mas quando a criança começa a ter alterações por um período mais longo de comportamento, então assim, isolamento social, até a gente tem casos, por exemplo, de adolescente de automutilação, né? Então assim, uma agressividade na escolinha talvez também pode ser algo que mereça essa atenção, porque eu imagino também que seja difícil também, né, essa identificação por parte dos pais, o que é normal ali da faixa etária, né, da criança que está se desenvolvendo, mas a partir de quando que fala, não, isso aqui eu acho que está agressivo demais, está vindo todo dia um recado da professora que está mordendo algum coleguinha, né? Será que é só uma questão de educação, orientação em casa? Olha, realmente não pode, vou, de repente, não sei, né, de colocar de castigo, ou não, acho que é algo que está faltando ali o controle, que seria interessante já uma intervenção. Sim, é muito legal ter essa parceria, né? Eu falo que quando a criança já está em acompanhamento, é válida essa parceria de profissional, escola e família, né? Então, assim, quando a criança começar a ter esses sinais que fogem do esperado do desenvolvimento, provavelmente a escola vai acionar essa família e vai orientar a busca de um profissional. Claro que a gente não pode responsabilizar só as escolas, porque a gente entende a demanda, né? Sim. Mas assim, a escola acionou, chamou essa família começou a perceber, está tendo reclamações recorrentes, isso é um sinal para buscar ajuda, né? Eu falo nesse sentido, geralmente é da criança menor, né? Sim. Quando a criança vai atingindo um nível maior, né, por volta entrando na pré-adolescência, adolescência, geralmente é mais um embotamento, um isolamento, parar de ter interesse por atividades que gostava antes, né, permanece mais em casa, não quer sair, restringe esse vínculo social. Então são esses sinais. O mais importante que eu acho deixar claro é que assim, a gente precisa entender se esses comportamentos estão frequentes, eles permaneceram por um longo período, e se eles estão ocorrendo em outros lugares, né? Em outros ambientes que essa criança frequenta. Mayara, você citando isso, até me vem à mente aqui um caso específico, que a gente brinca até em casa mesmo, né? Agora compartilhando um pouquinho da relação familiar. Eu tenho um sobrinho de 4 anos, e a gente brinca muito que assim, nossa, comigo e com o padrinho dele, né? Que criança maravilhosa, a gente só elogia. Às vezes os pais citam comportamentos que a gente fala, mas parece que não é a mesma criança. Há essa diferença Sim. da criança que é com o pai e com a mãe e com o ambiente, por exemplo, escolar ou com a família, completamente diferente? Sim, com certeza. A gente até brinca, né, que às vezes eu chamo os pais por orientações e eu falo assim, na frente da mãe é uma criança totalmente diferente de quando está em atendimento e quando está em outros ambientes. Isso é comum acontecer. Por conta disso que eu te disse no início, né, que eu trouxe essa questão da forma de se comunicar. A criança, como ela ainda não desenvolveu essas habilidades, principalmente na forma de se expressar, da fala, de dizer o que está pensando, então ela vai se comunicar pelo comportamento. E principalmente na presença da mãe, tem essa... da mãe, né, dos responsáveis, do pai, que seja, né, do familiar, a criança sempre vai buscar, às vezes, aquilo que ela tá sentindo falta, ou vai buscar uma forma de chamar a atenção, que é isso que eu falo. E essa forma de chamar a atenção, às vezes, vai ser por um comportamento que a gente fala que não é um comportamento positivo, né, que é um comportamento que a gente esperaria que a criança não tivesse. Né, então, assim, é a forma, às vezes, dela querer e falar assim, eu tô sendo visto, porque daí o pai vai falar, ou a mãe vai falar, olha, não é assim, fulaninho. Conseguiu a atenção. E aí a criança conseguiu aquela atenção que ela queria. Isso tem um período, uma idade específica que acontece, que é esperado já esse tipo de comportamento? Nos primeiros anos, Alice, assim, a gente fala que até para fechar diagnóstico, né, no sentido do público que eu atendo, a maioria questões, demandas de comportamento e o diagnóstico de TDAH, né? Mas a gente fala, até para a gente fechar um diagnóstico de TDAH, que precisa iniciar o período de alfabetização, porque a gente está falando de um amadurecimento cerebral. Então, é uma maturidade cerebral que a gente está falando. Então, nessa primeira infância, esses comportamentos, eles são, vamos falar assim, frequentes, são aceitáveis. Por conta disso, a criança ela não tem essa maturidade cerebral
que é a parte frontal do nosso cérebro, que demora mais tempo para amadurecer, para desenvolver. Então, ela não tem essa maturidade ainda, então ela vai fazer essa busca por essa forma de comunicação, vamos dizer. Então, pode ser o bater, tem criança que morde quando é muito pequena, né? Essa questão da birra, se jogar no chão, choro. Exatamente. Então é um sinal, né? Por isso que eu sempre reforço isso. O comportamento é sempre uma forma de comunicação. De dor, às vezes dor chora, né? Por que o bebê tudo ele chora? Porque é a forma que ele consegue se comunicar com o outro, né? Maiara, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu gostaria que você citasse também essa questão da volta às aulas, a socialização das crianças e como que é hoje a sua avaliação com o uso de celulares, de telas, se isso pode acabar influenciando também nesse comportamento ou não. Mas a gente conversa daqui a pouco sobre isso. Até já! Na Uniodonto, nossa missão é cuidar da saúde bucal de quem importa, você e sua família. Há mais de 25 anos em Poços de Caldas, oferecemos planos odontológicos acessíveis e completos, com uma rede de dentistas cooperados comprometidos em levar o melhor atendimento. Ao escolher a Uniodonto, você apoia o cooperativismo e investe em um sorriso mais saudável e confiante. Uniodonto Poços de Caldas, transformando sorrisos desde 1999. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos. E o valor de ter você aqui junto com a gente, fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Laboratório Unimed é um espaço amplo, moderno e pensado para oferecer a você uma experiência ainda mais acolhedora e personalizada. Aqui você vai encontrar um atendimento cordial e eficiente, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração aliados a processos totalmente automatizados. Laboratório Unimed, referência em precisão. O Viva Unimed está de volta hoje, recebendo a psicóloga Maiara, falando um pouco mais sobre a saúde mental, em especial das nossas crianças. Antes do intervalo, a gente estava comentando sobre esse período de volta às aulas, né, Maiara? É um período também um pouco mais tumultuado, digamos assim, para as crianças, lidando ali com as emoções de ir para a escola, muitas vezes pela primeira vez. O que é esperado também desse comportamento das crianças que vão pela primeira vez à escola? É normal chorar, sentir saudade dos pais? Qual que é a sua orientação em relação a isso durante esse momento da fase de vida, né? Tanto desses pais quanto dessas crianças. Uma questão, né, que a gente coloca, e até a gente cobra muito dos pais e dos responsáveis, é a questão da rotina. Então, crianças, e nós também, precisamos de uma rotina, porque isso nos traz previsibilidade. O que é a previsibilidade? É saber o que vai acontecer, me preparar psicologicamente, né? Lidar com as frustrações. Então, quando a gente fala do retorno ou do início, né, para a criança que está iniciando, é uma nova rotina. Então, assim, vamos começar pelo menos por período de férias. Estava numa rotina de acordar tarde, de almoçar tarde. Passear todo dia. E aí, de repente, tem essa questão de ter que acordar cedo, limitar mais esse tempo livre, esse tempo de acesso a telas, e ter que ir para a escola, né? Então, a mudança da rotina, ela pode sim ela pode sim revelar, vamos falar assim, uma mudança comportamental, uma mudança emocional, porque aí a criança vai estar sinalizando, né, que ela está sobrecarregada, que essa rotina ela ainda está se adaptando. A mesma coisa quando a criança inicia, né, na escola. É um ambiente novo, ela vai precisar de um período de adaptação, ela vai precisar se sentir segura, né, então por isso que fala assim, ela tem um período de adaptação, que às vezes a mãe vai ter que ir à escola, permanecer, ou vai ter que sair mais cedo. Esse período de respeitar mesmo a criança, entender esse novo ambiente que ela não está habituada, né, conhecer, fazer novos vínculos, que é um processo de construção social também e afetivo emocional. Em relação a essa criação de vínculos,
o que é o normal ou esperado nessa fase ali? Vamos limitar a idade, né? Pelo menos até os 8 anos, digamos assim. Quando também despertar, de repente, um alerta, poxa, tô sentindo que meu filho, né, não tá criando amiguinhos, não tá tendo esse vínculo. Quando que os pais podem ou devem, né, ficar alertas também em relação a isso? A gente tem essa questão, eu acho que a gente vai entrar nesse assunto depois, mas do uso de telas, né? Então, assim, cada vez mais, eles são da geração das telas, né? Então, às vezes chega assim pra mim, nossa, mas como que eu tiro tela? Né? Então, assim, não tem como a gente falar, porque essa nova geração é a geração das telas. Eu vou falar assim, se eu vou contar a minha idade, né? Minha geração é a geração do Orkut, a geração do computador branco, né? Então, isso são novidades e para eles já faz parte da rotina. Então, o que são sinais que podem nos chamar a atenção desse isolamento? É aquilo que eu te disse, assim, perder o interesse por atividades que já fazia ou que já gostava. Trazer, às vezes a escola trazer queixas, olha, seu filho não está interagindo na hora do recreio, ou não está conseguindo criar vínculos, está agredindo os amigos, né, batendo, xingando, ou até esse motivo, por exemplo, no período contraturno escolar, que às vezes a criança não tem nenhuma atividade. Geralmente a gente orienta que tenha uma atividade, até por conta desse uso de tela, mas vamos considerar que uma criança não tem uma atividade extracurricular, que é no contraturno escolar, e ela fica em casa. Então essa criança só quer ficar em casa, só quer ficar no quarto, tá se isolando, não fala, vamos supor que ela já tem esse desenvolvimento da fala, e ela não se comunica mais, não interage com os familiares. Então esses são sinais, vamos falar assim, que desperta pra gente procurar uma orientação, pra gente procurar uma ajuda. Em relação ao uso de telas que a gente vem comentando, há hoje uma regra, uma recomendação, como que os pais podem se organizar para, de repente, não proibir, como você disse, mas tentar limitar ou fornecer de uma forma saudável? Ali, se eu pudesse definir isso, eu definiria em equilíbrio, né? E aí eu vou falar de uma forma, assim, até ampla. Eu acho que tudo em excesso, né, não é saudável, né? Então, assim, se a gente fosse pensar, isso vai ser muito, vamos falar assim, vão procurar autores, eu até comentei isso com você antes, ou orientação médica, cada um vai definir um período de tela determinado para cada criança. O que a gente precisa ter em mente, eu acho que os pais precisam pensar, e aí parte até de nós, eu falo pais, mas parte até de nós. A tela faz parte da nossa rotina, né? Um minuto que a gente tá ali com o celular respondendo uma mensagem. Então a criança, ela vai vendo, a criança, o adolescente, ela vai vendo que aquilo ali também é uma resposta nossa. Então, assim, a gente pensar numa questão de equilíbrio. E aí é um exercício até para nós mesmos. Quanto tempo que eu estou passando na tela? Que tipo de conteúdo que eu estou consumindo? Eu acho que a gente, lógico, tem que limitar, é isso que eu tô falando do equilíbrio. Por exemplo, uma criança de 2 anos não vai ficar 4 horas na frente de uma tela. Né? Porque o que a gente está estimulando? Que habilidades cognitivas que essa tela está estimulando ela, né? Inclusive, a gente começou a ter muitos atrasos até de fala no período pós-pandemia por conta disso. Porque as crianças ficavam muito na tela, lógico, né? Faltou o contato social, não pode se direcionar... culpar apenas a tela. Mas assim, por conta disso, né? Chegaram muitas demandas de atraso de fala, dificuldade de socialização, por conta desse isolamento, vamos falar assim, né? Então, a gente pensar nisso no sentido até de como é o exemplo que a gente está dando para essas crianças. Então, a gente chega, lógico, pós o trabalho, corrida em casa, tem um momento que eu falei lá no início, de perguntar como foi seu dia, vamos aqui, vou fazer o jantar, vem cá me ajudar a participar desse momento. Mas eu vou pôr uma criança para cortar, usar uma faca, dependendo da idade? Não, né? Mas eu vou dar aquilo que é seguro para ela. Coloca a mesa, dobra o pano de prato para mamãe, né? Ou para o papai. E que seja o responsável. Lavar uma fruta, uma verdura, mexer com a água ali, participar, para a criança sentir funcional ali. E isso traz também essa questão de não permanecer naquele lugar que é muito mais prazeroso, que é muito mais motivador, né? E quando a gente fala de limites também, a gente precisa limitar o tempo. Voltando, a gente precisa ter rotina. A criança, ela precisa da rotina. Dentro dessa rotina, a gente pode limitar e deve limitar o tempo de tela.
Mas mais do que tudo isso, a gente tem que, como adultos, fiscalizar, acompanhar o que está sendo consumido. Isso é o mais importante. O que essa criança, que esse adolescente está consumindo de conteúdo na internet? Sabe? É um conteúdo saudável? Que está agregando, ajudando ali para o desenvolvimento, né? E cada vez mais, entrando até no adoecimento, né, a gente falando de saúde mental, até nós, cada vez mais tem gerados conteúdos imediatos, né, momentâneos. Eu falo os shorts. As famílias me perguntam, o que eu não posso deixar ver? Eu falo, pelo amor de Deus, não deixa ver shorts, não deixa jogar Roblox. Sim. São conteúdos, assim, que a gente precisa ter um cuidado muito grande. Por quê? A gente está falando de acesso livre, né? Então, a gente pensar que a internet é um ambiente aberto, né? Então, vai ter contato com várias coisas. Tem coisas que vão passar e vocês não vão saber identificar, até porque vai ter gírias, vai ter modos de comunicar que às vezes a gente não vai identificar. E tem também essa questão do imediatismo. Cada vez mais tem chegado essa questão da dificuldade de lidar com frustração. E aí, o que esses shorts, o que esses vídeos curtos, o que essa questão do imediato traz? A gente quer tudo muito rápido. E aí, a criança, ela aprende a não ter paciência para esperar. Ela não sabe lidar com a frustração, a criança ou adolescente. Então, quando ela é frustrada, isso torna, vamos falar assim, às vezes um problema, que é a hora que ela explode, é a hora que ela começa a responder, a gritar, a chorar. Isso é um sinal, por exemplo, que às vezes ela não está conseguindo lidar com esse tempo de espera, né? E às vezes a tela contribui para isso também. Maiara, a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta eu quero que você dê algumas dicas rapidamente sobre essa questão dos limites, como impor esses limites de uma forma realmente assertiva, saudável, sem ser agressivo, enfim. A gente conversa sobre isso daqui a pouco, logo após o intervalo. Até já! Na Uniodonto, nossa missão é cuidar da saúde bucal de quem importa, você e sua família. Há mais de 25 anos em Poços de Caldas, oferecemos planos odontológicos acessíveis e completos, com uma rede de dentistas cooperados comprometidos em levar o melhor atendimento. Ao escolher a Uniodonto, você apoia o cooperativismo e investe em um sorriso mais saudável e confiante. Uniodonto Poços de Caldas, transformando sorrisos desde 1999. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Laboratório Unimed é um espaço amplo, moderno e pensado para oferecer a você uma experiência ainda mais acolhedora e personalizada. Aqui você vai encontrar um atendimento cordial e eficiente, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração aliados a processos totalmente automatizados. Laboratório Unimed, referência em precisão. O Viva Unimed está de volta e agora encerrando o nosso bate-papo, que passou rápido, sobre a saúde mental das nossas crianças, dos nossos jovens. Maiara, como impor esses limites para as crianças, né? A gente estava falando aqui que muitas vezes elas não sabem lidar com isso, então como, de certa forma, educá-las desde pequenas para entender esses limites? Existem formas assertivas, digamos assim, de punir de repente? Como fazer isso em casa? A primeira coisa que a gente entra nessa questão, de novo, vai parecer que eu estou sendo prolixa, mas da comunicação. A comunicação é a base, a validação do que a criança ou o adolescente ou até a própria pessoa está sentindo. Isso serve pra gente também. Entender que esse momento ela tá frustrada, entender por que ela tá dando esse sinal. Mas eu não perco a paciência. Tudo bem, a gente tem nossas emoções também. E nesses momentos, sabe, Alice, eu costumo orientar os pais a perceber que eles precisam às vezes sair de cena.
né? No momento que eu já estou sobrecarregado, que eu já estou cansado, às vezes eu chamar o outro responsável para assumir, né, esse lugar. Porque a nossa atenção também transfere para a criança sente esse ambiente. Então é muito mais difícil da gente trabalhar essa questão dos limites quando nós também não estamos, vamos falar assim, dispostos ou naquele momento conseguindo lidar com as nossas emoções. Um segundo ponto, que eu também já disse, é a questão da rotina. A previsibilidade, ela é muito importante, né? Ter uma rotina, por exemplo, né, vou dar um exemplo muito comum, vai levar a criança no supermercado, né, que os pais costumam, então explica antes, nossa, a gente vai passar pelos doces, a gente vai passar pelos setores, mas hoje eu não posso comprar para você, se você se comportar, da próxima vez a gente pode comprar, ou se você se comportar, eu te dou tal coisa quando chegar em casa. E aí não é uma moeda de troca, o que pode parecer, né? A gente não trabalha com essa questão da punição, porque a punição não ensina, né? A gente trabalha com essa questão do reforço. O que ela está aprendendo com isso, né? E é muito importante, quando eu falo isso moeda de troca, porque às vezes eu vou dar a comida, vou dar o doce. A gente também não trabalha só com a comida. Um elogio, né? Um carinho, uma busca afetiva, uma valorização aquilo, a criança é reforçada, ela é ensinada que há várias formas de trazer comportamentos positivos, de apresentar comportamentos que a pessoa vai estar ali entendendo e valorizando esses comportamentos dela, né? Então, quando a gente fala assim, eu tomo um pouco de cuidado. A comida, ela é válida, né? Os doces são válidos para quem dá, o reforço, um agrado é válido. Os brinquedos também são válidos, mas nós estamos falando de coisas físicas, né? Há outras formas de reforçar, não precisa ser só aquilo. Mas o mais importante disso tudo é a gente entender que a criança ela precisa aprender. E somos nós que vamos dar o exemplo para que ela aprenda. Então, principalmente nessa questão de limites. Como que eu vou cobrar uma coisa da criança se eu mesmo não estou fazendo? É o que a gente vê muito até na internet falando sobre o exemplo, né? Sim. Que o exemplo é uma das principais formas de educar também. Uhum. Como que eu vou cobrar, que é dentro até do que você falou, como que eu vou cobrar que a criança não fique no celular se eu fico o tempo inteiro na frente dela? Acho que vale muito também essa questão, né, Mayara? Sim, ela reproduz. E nessa fase da primeira infância, eles aprendem muito observando, né, reproduzindo. Isso até são marcos que a gente avalia para ver que nível de desenvolvimento que a criança tá. Se ela reconhece, se ela reproduz, se ela imita, né? A gente avalia até a imitação. Então a criança, ela tá ali naquele meio, ela tá absorvendo, ela tá aprendendo, né? Então se ela escutar algo, e é muito engraçado isso, que às vezes eu falo assim pros pais, gente, toma um pouquinho de cuidado que vocês estão conversando perto da criança. Que ela tá me contando tudo no consultório. Elas chegam na terapia e falam assim, eu escutei minha mãe e meu pai falar isso. E às vezes elas trazem até, não só dos responsáveis, mas até dessa questão da tela também, palavras que nem elas sabem que sentido não que entendem, tem, mas elas reproduzem. E às vezes elas viram, né, essa questão da internet assim, é engraçado, todo mundo riu. E aí elas querem ser falar vistas também para ser engraçado. E elas reproduzem, às vezes até sem saber o que é esse significado, o que isso está dizendo, né? Então acho que são sinais importantes para a gente pensar. E até pensando nisso também, a saúde mental, ela é de todos nós, não só a gente está abordando a infância, né? Mas pensar que nós também damos exemplos para eles e que nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Perfeito, Mayara, a gente encerra o programa de hoje. Acho que é um tema que ainda renderia muitos outros assuntos, muitas outras pautas, mas a Mayara, assim como outros profissionais, estão à disposição ali no Centro de Atendimento Unimed, na Rua Nico Duarte, para justamente orientar esses pais, essas famílias, nessa questão da saúde mental das crianças e também dos adolescentes. O Viva Unimed de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar este e outros programas no canal do YouTube da Unimed Poços de Caldas. Também os bastidores e conteúdos exclusivos no nosso Instagram, @VivaUnimed. Muito obrigada pela sua companhia, a gente volta a se encontrar no próximo sábado. Excelente final de semana e até lá!